Salve galera, tudo na paz, gente? Hoje eu venho aqui especialmente para resolver o exercício de gramática mais elaborado da FUVEST 2001, primeira fase. Vem aqui comigo, dá uma olhada nos detalhes dessa questão, porque ela é uma prova exata de qual é o funcionamento atual da FUVEST em relação ao tipo de questão em que nós temos a concentração do máximo possível de conteúdo, não é? Então, aquela característica básica da FUVEST de compactar em um único exercício assuntos que às vezes são díspares ou conectados por liames de interáreas, mesmo que dentro da gramática, ou às vezes fazendo conexões para fora, bem? É a cara deste exercício que a gente vai ver agora, beleza? Vem comigo aí então, pessoal. Seguinte, galera, vamos dar uma olhada então nessa questão aqui. Eu acho que todos devem se lembrar, é um texto bastante chamativo, porque trata, além de tudo, de um personagem de caráter mundial quanto a HQ. Era uma questão do Coringa, tudo bem? Nós tínhamos aí 3 questões, tinha uma até de vírgula, de pontuação bastante interessante, que envolvia elipse, e uma outra questão que envolvia esta partezinha aqui já destacada, pessoal, tudo bem? A brincadeira reside unicamente aqui, seu carisma seduziu a editora DC Comics, que impôs o acréscimo de um quadrinho. Beleza, tudo bem, pessoal? Por ser uma questão de gramática, a gente pode descartar o texto, uma vez que a parte de interpretação aqui, ela não chega a ser necessária para a resolução unicamente deste trechinho aqui, tudo bem? Olha a brincadeira aqui, pessoal, se ficarmos apenas com este enunciado, a gente já consegue resolver uma partezinha, depois a gente volta ao texto, tá, pessoal? Então vamos lá. Em seu carisma seduziu a editora DC Comics, que impôs o acréscimo de um quadrinho, o vocábulo que possui a mesma função sintática desempenhada no texto por... Então vamos lá, tá, pessoal? Não é função morfológica, não é adjetivo, substantivo, verbo, advérbio. Não é semântica, tudo bem? Não é significado que você depreendeu do texto, é sintaxe. Sintaxe, que é esse papo mesmo, pessoal? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, aposto vocativo, etc. Maravilha? Então, vamos lá. Tá? Ele diz que nós temos aqui o vocábulo que, maravilha, tudo bem? E ele quer a função sintática deste vocábulo que é nada mais do que um pronome relativo, né, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó. Seu carisma seduziu a editora DC que impôs o acréscimo de um quadrinho. Gente, o que está retomando todo este trechinho anterior. Tanto é assim que eu posso colocar no lugar do que a qual, não é? Eu acho que vocês já conseguiram perceber isso. Se eu consigo transformar o quê? A editora DC Comics, a qual impôs o acréscimo, eu sei que este que é um pronome relativo. Lembrando que o que é pronome relativo, senhores, eu sempre consigo trocá-lo por o qual, os quais, a qual ou as quais. Então, vamos lá? Esta questão aqui, ela envolve 2 conteúdos extremamente importantes. Aqui nós temos o exercício, então, de sintaxe dos pronomes, bem, e pronome relativo. 2 assuntos bem pertinentes aí na área de língua portuguesa. Maravilha! Então vamos dar uma olhada aqui, pessoal, na função sintática desempenhada pelo pronome relativo que. Eu vou dar uma limpada aqui no nosso contexto, fiquemos apenas com esta partezinha aqui. Senhores, quando nós analisamos aqui, ó, a gente consegue perceber que nós temos período composto, não é? Nós temos 2 orações. Seu carisma seduziu a editora DC Comics. Bem, esta aqui, ó, é uma oração. Maravilha? Quem impôs o acréscimo de um quadrinho, aqui eu tenho a outra oração, 2 orações, por quê? Porque nós temos 2 verbos, tudo bem? Então, maravilha, pessoal. Eu não posso analisar sintaticamente tudo junto. Quando você quiser fazer análise sintática, divide tudo bonitinho, beleza? Ele quer saber aqui, então, a função sintática deste quezinho aqui, como eu já disse para vocês, que está retomando tudo o que nós colocamos aqui anteriormente, não é? A editora DC Comics, tudo bem? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar agora
Vou pegar aqui apenas a nossa oração 2 e eu já vou substituir o que pelo termo que está retomando. Vai ficar como, pessoal? Vai ficar assim, não é? A editora DC Comics impôs o acréscimo de um quadrinho. Eu acho que agora ficou bem mais fácil para a gente analisar qual vai ser a função sintática de a editora DC Comics. O que isso daqui é na frase, pessoal, na oração? Isso aqui é evidentemente o sujeito do verbo impôs. Agora volta para cá. Este quezinho aqui, pessoal, ele não está no lugar da editora DC Comics. Então, vamos lá, pessoal? A função sintática do que também é sujeito. Maravilha? Então, pessoal, rigorosamente, o sujeito do verbo impôs aqui é o pronome relativo que, neste caso, está retomando a editora DC Comics. Maravilha? Então, ótimo, eu já descobri, pessoal, a brincadeira toda, então, reside aqui, tudo bem? O que desempenha a função sintática de sujeito. Antes de voltarmos para o exercício, eu vou falar um pouquinho mais de função sintática do pronome relativo. Vamos mudar um pouquinho essa frase original aqui, pessoal? Olha aqui, olha o que eu poderia fazer. Vamos colocar aqui, ó. Seu carisma seduziu a editora DC Comics, que todos passamos a amar. Então, vamos lá, pessoal. Reparem que o nosso quezinho aqui, ó, ele continua a retomar a editora DC Comics. Maravilha? Que todos passamos a amar. Vamos fazer o seguinte, pessoal, o mesmo passo a passo que eu fiz aqui acima. Vamos trocar o pronome relativo pelo termo que está retomando? Vai ficar como, pessoal? Vai ficar desse jeito aqui, não é? Todos passamos a amar a editora DC Comics. Agora vamos lá, então. Galera, vamos analisar aqui a função sintática de a editora DC Comics. Todos passamos a amar. Quem passa a amar alguém ou algo. Agora, pessoal, isso daqui vai ser o nosso objeto direto. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, é complemento da locução verbal passamos a amar. Aqui nós temos verbo transitivo direto, não é? Pessoal, o que não está retomando a editora DC Comics? Então, se fosse neste caso aqui, o que teria a função de objeto direto? Maravilha? Então, vejam que o pronome relativo não precisa unicamente assumir a função de sujeito numa oração. Eu vou até agora dar mais um exemplo, fazer uma outra modificação para que você observe essa sintaxe do pronome relativo. Vamos mudar um pouquinho mais. Olha aqui, ó. Eu poderia colocar: seu carisma seduziu a editora DC Comics, de que os leitores gostam. Ficou junto aqui, mas beleza. Ah, beleza, pessoal? Então, de que a mesma brincadeira continua a retomar aqui, pessoal. A editora DC Comics, pessoal. Então, para a gente analisar aqui a oração, eu vou substituir o de que pelo termo que está retomando, né? Vamos dar uma limpada e fazer isso aqui? Vai ficar como, pessoal? Os leitores gostam da editora DC Comics. Maravilha, pessoal. Vamos analisar agora aqui, sintaticamente. Da editora DC Comics, dá para perceber que agora nós temos o que, pessoal? Nós temos complemento do verbo gostar. Quem gosta, gosta. De algo, de alguém. Eu tenho uma preposição aqui. Portanto, neste caso, senhores, nós temos objeto indireto, uma vez que o verbo gostar aqui é verbo transitivo indireto. Tudo bem? Voltando para cá, pessoal, para cá. O de que vai assumir na oração agora a função de objeto indireto, tudo bem? Então vejam, pessoal, o quanto que nós temos aqui modificações sintáticas do pronome relativo. Aqui é objeto indireto, não é? Aqui é objeto direto, mas a gente já descobriu, né, pessoal? A brincadeira do exercício reside aqui. Eu só fui além para que vocês percebessem o funcionamento do pronome relativo, tá? Então aqui a gente descobriu que o que desempenha papel de sujeito. Maravilha? Vamos voltar para o exercício, pessoal? Voltemos aqui. Tá? Ele quer que você encontre aqui no texto, pessoal, reparem nas alternativas, o trechinho destacado que também desempenha papel de sujeito. Maravilha, pessoal? E quando você olha o texto atentamente, a gente fica com o quê? Tá aqui, gente. Olha aqui que coisa maravilhosa, tá? Assim decidiram e desenharam seus pais. Seus pais, pessoal, desempenham papel de sujeito desses dois verbos aqui.
Reparem que agora nós temos ainda um acréscimo de brincadeira gramatical, porque até então nós estávamos brincando com sintaxe, pronome relativo, e agora a gente brinca com ordem indireta. Maravilha? Por quê? Porque o sujeito está pós-posto, ele é colocado após o verbo. A ordem direta seria: assim seus pais decidiram e desenharam. Portanto, pessoal, a alternativa C. Esta é a alternativa correta deste exercício extremamente significativo da FUVEST 2021. Maravilha, pessoal? Então eu fiz esta pequena dissecação para que vocês observassem todos os sentidos dentro da sintaxe e o quanto que a FUVEST consegue compactar em um único exercício vários conhecimentos gramaticais, o que é a tendência da FUVEST aí na última década. É evidente porque houve até uma diminuição de exercícios em relação às FUVEST mais antigas, tá bom? Então tá aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração, valeu!